De ser editado a mais nova lei que traz reflexos diretos na educação. Trata-se do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. A mesma já se encontra na nossa nova edição da Consolidação da Legislação da Educação Brasileira. O Instituto de Pesquisa e Administração acaba de lançar uma nova edição da Consolidação, e a mesma está reunindo em um texto único mais de 100 leis que vigoram em nosso país. O trabalho é inédito, resultante de mais uma exaustiva pesquisa ao longo de mais de meio século. A mais antiga lei que ainda tem eficácia é a de 1947. São mais de 400 páginas com a íntegra das leis federais aplicáveis nas relações entre alunos, escola, governo e demais setores da sociedade. Para você que está assistindo ao nosso evento e fez a sua inscrição, nós estamos ofertando com um desconto fantástico a R$ 50 a aquisição da consolidação. Para isso, basta mandar seu nome, e-mail, cidade, endereço completo para instituto@ipai.com.br. Para as pessoas que participam do nosso evento virtual de hoje, a oferta da consolidação da legislação da educação brasileira por R$ 50, versão online. E para os demais que não se inscreveram, basta acessar o nosso site www.ipai.com.br e procurar na nossa loja virtual a Consolidação da Legislação Educacional Brasileira. Esse é um produto do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. O segundo e último bloco, abordando o tema Aspectos Legais da Educação à Distância, será comandado pela doutora Aurora Carvalho, pedagoga e advogada com especialidade em Direito Educacional, pós-graduada em EAD, doutoranda em Neurociência aplicada à Pedagogia. Atualmente exerce o cargo de coordenadora do Núcleo de Produção Científica do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Palestrante e conferencista em diversos segmentos da educação. A educação à distância surgiu na Europa na primeira metade do século XIX, sendo a corrente mais predominante a que registra na Suécia, em 1833, a primeira experiência nesse campo de ensino. Poucos anos mais tarde, programas de ensino por correspondência surgem na Inglaterra, em 1840. E Alemanha, em 1856, iniciando em nosso continente em 1874, nos Estados Unidos da América. Gradualmente, outros países passaram a adotar a metodologia da educação à distância, até chegar ao Brasil em 1904. Nesses mais de 180 anos, a educação à distância teve significativos avanços, sendo importantes marcos referenciais a criação do sistema radioeducativo e, mais tarde, a utilização do telefone, do cinema, da televisão e da internet para fins educacionais, que, ao lado dos correios, compõem meios essenciais para o processo de aprendizagem. Com o advento da internet, há significativas transformações de estrutura, com imensas possibilidades do uso da educação à distância, tanto nas empresas como nas universidades e nas escolas de todos os níveis. Diante deste fato, podemos afirmar que, em praticamente todos os países, existem programas educativos, sendo transmitidos em várias mídias, permitindo a democratização da educação de qualidade. É possível ver-se, tanto em países industrializados como em nações em desenvolvimento, excelentes programas sendo realizados através de mega universidades, unidades de ensino de menor porte ou até por pequenos centros escolares. A EAD não é um privilégio dos países ricos ou de organizações poderosas. É, na verdade, um dos melhores instrumentos
para a inclusão social e para a melhoria quantitativa e qualitativa da educação. Defrontamos-nos atualmente com dois cenários. Num primeiro, há uma total liberdade de ensinar e de aprender, e a educação à distância se faz por meio de cursos livres ou são ministrados pelas chamadas universidades corporativas e centros de capacitação por corporações. O segundo, nos estabelecimentos regulares de ensino. Qual a diferença de um e do outro? Fundamental. No primeiro grupo, não há qualquer regulamentação. Seus cursos são oferecidos sem haver uma certificação válida para fins acadêmicos. Já para o segundo, verifica-se uma série de normas emanadas através de leis, decretos e outros atos legais. E com isso nós podemos mostrar como a evolução da educação aconteceu em todos os tempos. As primeiras normas sobre EAD surgiram na década de 60, sendo as mais importantes o Código Brasileiro de Comunicação, que foi pelo Decreto-Lei número 236/97 em vigor, e a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, a Lei 5692/71, que foi substituída pela 9394/96. Esta última abria a possibilidade para que o ensino supletivo, a educação de jovens e adultos atualmente, fosse ministrado mediante a utilização do rádio, televisão, correspondência e outros meios de comunicação. Inúmeros atos legislativos foram editados, tanto pelo governo federal como pelo Distrito Federal e estados. Também várias tentativas de criação das universidades abertas e à distância e da regulamentação da EAD surgiram no Congresso Nacional, mas a maioria não teve êxito, sendo os projetos de lei arquivados pelas mais diversas razões. O mais importante dentro de uma escala hierárquica é a Constituição Federal, que foi promulgada, a nossa última, em 1988. No segundo bloco, existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as suas modificações que ocorreram após a sua edição em 1996. São mais de 30 modificações. Vale salientar que ao longo dos anos foram feitas várias modificações e que o artigo 80 é um ponto fundamental na educação à distância. Ele fala o seguinte: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação dos programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Parágrafo 1º. A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registros de diplomas relativos a cursos de educação à distância. Parágrafo 3º. As normas para a produção e controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para a sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá: inciso 1º, custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão, sonora, edições e imagens, concessão de canais com finalidades exclusivamente educacionais, reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários dos canais comerciais. Analisando o artigo 80, há muita coisa ainda que nós precisamos melhorar dentro da educação à distância, principalmente a sua transmissão pelos meios de comunicação. Objetivando regulamentar o artigo acima, o Executivo Federal baixou em 10 de fevereiro de 1998 o Decreto 2494, vindo pouco mais tarde, em 27 de abril do mesmo ano, a ser modificado pelo Decreto 2561. Ambos foram revogados e surgiu um novo decreto, o 5622, de 19 de dezembro de 2005.
Esse decreto ele é dividido em 6 artigos e contém 37 capítulos, tendo alguns pontos do decreto que nós gostaríamos de comentar. Um deles, que ainda não foi muito bem utilizado, é a possibilidade de mestrados e doutorados à distância. O maior mérito exemplar a possibilidade desses programas de pós-graduação estrito sensu, apesar de ter que vir normas da CAPES, regulamentando e credenciando esse setor. Mas já temos um texto legal. Ele complementa a modalidade dos mestrados e doutorados. Mais importante do que os cursos que existirão é o fato político do governo valorizar a educação à distância, mostrando uma vontade política oficial. As instituições poderão iniciar o planejamento dos programas, mas não poderão iniciar os cursos sem que exista a expressa permissão governamental. Outra coisa também interessante é o credenciamento das instituições de pesquisas científicas e tecnológicas, que foi um outro avanço, permitir que essas organizações de pesquisas, que, portanto, não apenas de ensino, possam ser credenciadas para os programas de EAD. Fica claro que o poder público admite que existam no Brasil organizações de ensino, de pesquisas e outras formas não princípios, uma ou outra função. Outra coisa também foi o respeito parcial ao princípio da autonomia dos sistemas de ensino. O decreto segue, infelizmente, o mesmo erro da LDB, centralizando no Executivo Federal os atos de credenciamento. Não compete à União conceder atos acerca das instituições de ensino superior, mantidas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e nem mesmo sobre a educação básica, exceto as federais. Há um desrespeito à autonomia universitária. A LDB, em seu artigo 80, parágrafo 1º, e por via de consequência a norma infralegal, diz respeito à Constituição Federal, que assegura a autonomia das universidades em criar cursos. A EAD é uma modalidade de educação e, portanto, não pode receber tratamento diferenciado. Tanto a lei como o decreto não resistem a um questionamento judicial. Enquanto o judiciário não julgar inconstitucional ou ilegal a matéria, as universidades terão que permanecer submetendo a processos de credenciamentos da União. O ensino fundamental e o médio regular, ele não é contemplado no decreto. Ele só fala na possibilidade da EAD em diversos níveis e modalidades. Contudo, não se vê listada no elenco do artigo 2º, combinado com o artigo 30, a EAD para o ensino fundamental e médio. O mesmo só será admitido em complementação de aprendizagem, situações emergenciais ou ministrados por meio da educação especial ou de jovens e adultos, um antigo supletivo. Há também uma limitação geográfica dos alunos de EAD. É uma das aberrações do decreto inicial, pois encontra-se inserida no parágrafo do artigo 20. Consta do mesmo que os cursos ou programas somente poderão ser ofertados nos limites da abrangência definida no ato de credenciamento da instituição. O assunto, embora destinado às universidades, acaba sendo extensivo às demais instituições. Significa, na prática, a escola só pode matricular alunos em programas de educação à distância que residam dentro da área física de atuação, normalmente definida nos pareceres e portarias do Executivo. Contraria o princípio mundial da educação à distância, de nacionalização e até mesmo internacionalização dos cursos e programas. A superação desse empecilho só pode acontecer através da criação de outras entidades ou corporações interinstitucionais, consórcios e parcerias. O artigo 26, ele fala em consórcios, parcerias, celebração de acordo, contratos e outros instrumentos similares. Ele incentiva e até força a celebração dessas cooperações para que existam os programas nacionais de educação à distância.
As parcerias podem ser válidas, mas também prejudiciais para os alunos e instituições. Será preciso muito cuidado para essa integração, permitindo a flexibilização com rapidez, conforme os resultados almejados e alcançados. O reconhecimento de estudos feitos no exterior permanece da mesma maneira, só com a validação dos estudos, através das universidades públicas. Ele alija desse direito todas as universidades privadas, o que é inconstitucional. Eis que todas são iguais perante a lei, princípio consagrado em nossa Carta Magna. Consta que devem ser respeitados os acordos internacionais de reciprocidade e equiparação de cursos. Não poderia ser diferente, eis que tais pactos estão acima de um simples decreto. Entretanto, na prática, isso vem sendo de difícil concretização. Num outro artigo, 28, é mencionado que os diplomas de especialização, mestrado e doutorados, realizados na modalidade à distância, em instituições estrangeiras, deverão ser submetidos aos reconhecimentos em universidade que possua curso ou programa reconhecido pela CAPES, em mesmo nível ou em nível superior, e na mesma área ou equivalente. Essa matéria é altamente complexa e há muitos impasses, já que os sistemas de avaliação dos países são diferentes e não há no Brasil muitas das tipicidades notadas em nações desenvolvidas. Por fim, cabe salientar que os cursos de especialização não são avaliados pela CAPES e, portanto, não há como atender a esse dispositivo para equivalência. Haverá a necessidade de algum ato para disciplinar de forma mais clara o assunto. O texto que nós estamos analisando fala, no seu artigo 5º, que os convênios feitos entre entidades brasileiras e estrangeiras deverão ser previamente submetidos à análise e homologação dos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino. Outro fato também é a revisão dos atos de credenciamento. O artigo 34, em seu parágrafo 1º, exige que as instituições credenciadas para ofertas de cursos de pós-graduação lato sensu solicitem ao MEC a revisão do ato de credenciamento, ficando sujeito a um novo procedimento de supervisão. Outra coisa também interessante são os exames de certificação na educação básica. O decreto criou o exame de certificação para avaliar os alunos provenientes dos cursos de educação de jovens e adultos, desenvolvidos por estabelecimentos de ensino, cuja duração seja inferior a 2 anos de ensino fundamental e 1 ano e meio no ensino médio. O referido exame terá que ser feito pelos governos estaduais, podendo ser delegado a outras entidades especializadas. A medida visa dar credibilidade para o setor, mas contraria o direito das escolas em promover a avaliação no processo, como acontece nas turmas presenciais. Trata-se também de uma matéria altamente complexa e que deverá mobilizar todas as unidades de ensino para essa parte ser modificada. Outra parte fundamental também desse decreto é a duração dos programas de EAD. O decreto diz que os cursos ministrados por EAD devem ter a mesma duração dos presenciais. O que está disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, contraria os princípios mundiais da modalidade, que permite uma aceleração de aprendizagem. E a exigência dos momentos presenciais também é um dos pontos errôneos desse decreto. Essa prática, que é exigida no Brasil, contraria a moderna educação à distância, que dispõe de meios altamente confiáveis de processos de avaliação. O artigo 1º, em seu parágrafo 1º, elenca que devem existir encontros presenciais para avaliação dos estudantes, estágios obrigatórios quando previsto na legislação, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades relacionadas a laboratórios de ensino. A LDB fala em educação à distância em todos os níveis e modalidades, e o artigo 2º do decreto
diz expressamente que a educação básica, subdividindo-a em educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional através do ensino médio e superior, sequenciais, graduação, especialização, tecnólogo, mestrado e doutorado. Na educação básica, só contempla para a possibilidade de complementação de aprendizagem e situações emergenciais e especifica seis situações. Isso está tudo contido no artigo 30 do decreto e já foi objeto de comentários anteriormente feitos. A validação dos certificados. O artigo 5º reafirma expressamente que os certificados expedidos por instituições credenciadas terão validade nacional, sendo idêntico ao que ocorre nos programas presenciais. O Sistema de Informação Aberto ao Público é uma das conquistas obtidas pela sociedade no decreto, e o que está contido no parágrafo único do artigo 8º, que exige que o MEC mantenha organizado um sistema de informação aberto ao público, disponibilizando os dados nacionais referentes à educação à distância. Outro fato também bem interessante nesse decreto, ele traz um roteiro para os pedidos de credenciamento institucional. Isso está contemplado no artigo 12. Há uma série de requisitos que devem constar dos processos de pedido de credenciamento. Ao todo, são 10 itens, com subdivisões, o que dará um extenso processo. A inserção de exigências, como a da regularidade fiscal, já consideradas ilegais pela decisão do Poder Judiciário. Incorpora o que já consta normalmente de portarias, entretanto, invade competência dos Estados e do Distrito Federal, que pode livremente definir o que deve ser juntado no pedido formulado pelas entidades. Prevê também o roteiro para os projetos pedagógicos dos cursos e programas, início de funcionamento dos cursos e dos programas também, excetuando-se os cursos livres. Todos os demais só podem ser feitos após a edição de ato específico, expedido pelo Poder Público. Os atos terão validade de até 5 anos, admitidas renovações por iguais períodos. A instituição, após receber a permissão, terá que iniciar os cursos no prazo máximo de 1 ano, sob pena de perda automática dos seus efeitos. O decreto também prevê o descredenciamento de forma idêntica ao que acontece nos demais casos. As hipóteses de descredenciamento da instituição, em caso de existência de falhas no funcionamento dos cursos ou programas. Os cursos superiores das áreas de saúde e de direito, o artigo 23 exige manifestação prévia do Conselho Nacional de Saúde quando os projetos forem de criação do curso de Medicina, Odontologia e Psicologia, e da OAB, quando forem de Direito. Mantém a mesma regra do sistema presencial. Entretanto, um parecer favorável não é condição essencial para que o poder público autorize o funcionamento. O MEC tem autorizado muitos cursos presenciais, mesmo com posicionamento contrário das corporações. Outro aspecto que procuramos listar, já listamos nos itens anteriores. Há, entretanto, tipicidades que consideramos mais relevantes no decreto. Entretanto, tipicidades que atingem as determinadas organizações e situações particulares que podem ser aprofundadas com uma análise mais detalhada feitas pelas equipes das instituições de ensino e organizações interessadas. Mais tarde, esse decreto ele foi modificado pelo 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Ele trouxe algumas modificações. Ele alterou parcialmente os artigos 10, 12, 14 e 25. O artigo 10 tinha apenas o caput, que afirmava que compete ao Ministério da Educação promover os atos de credenciamento das instituições para oferta de cursos e programas à distância para a educação superior. O mesmo foi acrescido de 7 parágrafos. O artigo 12 foi modificado em seu inciso 10, letra C,
que trata dos polos de apoio presencial, deixando de constar expressamente a possibilidade de funcionamento com outras instituições. Foram modificados também os parágrafos 1º e 2º. Passou a ser necessário, no momento do pedido de credenciamento, o pleito de autorização de pelo menos um curso na modalidade. Também ficou expresso de que, se o credenciamento tenha por base curso de pós-graduação lato sensu, o mesmo ficará limitado a esse nível. Já o artigo 14 e seus parágrafos 1º e 3º tiveram novas redações. Na vigência do decreto anterior, o prazo era fixado em até 5 anos. Atualmente passou a valer até o término do ciclo avaliativo. Limitou também aspectos ligados à transferência do curso para outra instituição. Deixou claro também que deverão ser observados processos regulatórios na educação superior no caso dos credenciamentos e recredenciamentos. O artigo 5º tinha 2 parágrafos, que foi modificado e acrescido de mais um. O mesmo trata dos pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de instituições ligadas ao sistema federal ou aos sistemas estaduais. Foi corrigida parcialmente a falha constante do decreto, ficando claro que, no caso de entidades criadas e mantidas pelos estados e municípios, devem ser credenciadas pelos sistemas estaduais, quando atuarem nos próprios estados. Contudo, caso tenham polos de apoio presencial em outras unidades da federação, devem se submeter ao sistema federal. E, por fim, a última modificação, que aconteceu no artigo 25, que se refere aos cursos e programas de mestrados e doutorados. Foi mantida a competência da CAPES em baixar normas acessórias, num prazo de 180 dias, que existia antes, e agora não há mais prazo para essa regulamentação. Houve a flexibilização para o órgão e ficou em aberto esse tempo. Além disso, na prática, nós temos os requisitos legais, os referenciais de qualidade para educação à distância, os instrumentos de credenciamento institucional e os instrumentos de autorização de curso para ofertas da modalidade à distância e o credenciamento dos polos presenciais para educação à distância. O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação se coloca à disposição de todas as instituições para maiores esclarecimentos. Contamos com que vocês que ainda não tenham educação à distância, coloquem a educação à distância nas suas instituições. Ela é um marco fundamental para a evolução da educação em nosso país. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAI, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 1º de setembro de 2015, e contou com a colaboração da equipe de comunicação, do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimento-profissional@ipai.com.br continua disponível para a sua participação. Para inscrição nos próximos eventos, façam através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelo site www.ipai.com.br. O Fórum Virtual de Aprendizagem à Distância termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.